Tá começando mais um Quintal de Casa e a gente vai falar no programa de hoje sobre muita coisa bacana. Quintal de casa é isso, né? A gente fala daquilo que tem na nossa volta, no nosso quintal, é isso mesmo. Eu tô trazendo bastante informação super bacana. A gente vem numa série aí falando do Mais Viver, que é um programa voltado para quem é principalmente 40 a mais e que quer qualidade de vida, quer saúde, quer estilo de vida e comportamento. A gente vem falando disso sim. Mas no Quintal de Casa a gente fala sobre a nossa grande realidade, vasta realidade e coisas boas que a gente tem aqui na nossa Paraíba. Você já parou para pensar que são mais de 100 mil pessoas que se mudaram desde a pandemia até agora, se mudaram para a nossa região e a maioria delas está vindo justamente para a nossa capital, João Pessoa, e para essa região, Cabedelo. Muitos vão para Campina Grande, outros lugares também, mas a maioria vem para cá. Então tem muita coisa diferenciada que está acontecendo, por isso que toda hora a gente esbarra em alguém aqui em João Pessoa, por exemplo, que é do Paraná, que é do Rio Grande do Sul, que é de São Paulo, que é do Rio de Janeiro. Toda hora a gente ouve falar de alguém que acabou de chegar. Eu mesmo estou aqui, vim de outros contextos do Brasil e a gente está aqui trabalhando, fazendo tudo isso que a gente faz e comunicando através da nossa programação. Eu estou aqui dentro do Ville Desplantes, que é nosso parceiro de cenários para o programa, que é nosso quintal de casa, eu costumo dizer assim. E a gente vai falar de um evento especial que eles programaram. Se você está assistindo esse programa no sábado, aconteceu ontem. Nós estamos gravando antes dessa sexta-feira, dia 24, quando aconteceu esse super evento, que é um festival de vinhos com mais de 30 rótulos diferentes. Para as pessoas que pagam ingresso, entram aqui e vão poder experimentar esses rótulos e ter uma grande experiência dentro desse contexto dos vinhos. Super bacana, né? E eles têm o Momão, um restaurante com mais de 200 rótulos à disposição. A gente já tem mostrado aqui, inclusive no programa, tudo que eles têm. E é super bacana poder ter essa experiência. Então, olha que legal. E faz parte do calendário anual deles. Todo ano tem esse evento especial e a gente traz aqui essa divulgação, então super legal poder participar de tudo isso. A Daiane trouxe também aqui gravado nas imediações aqui, ela fez uma gravação especial sobre, olha só, temperamentos. Você já ouviu falar de colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo? Tudo isso são os temperamentos, estudo da psicologia que é milenar, olha só, e está sendo trazido hoje como uma das formas de avaliar cada tipo de pessoa para poder fazer, por exemplo, o visagismo, que é esse corte de cabelo diferenciado, corte de barba, estilo de roupa, maquiagem, tudo isso é o que a Daiane está mostrando. Vamos junto, tem bastante assunto bom no nosso quintal de casa de hoje. A Daiane começa mostrando a parte dela e já já eu volto com você para falar do evento de vinhos. É isso, é Quintal de Casa, seja bem-vindo ao nosso quintal. Começou mais um Quintal delas e hoje eu vou falar sobre visagismo, mas eu vou falar sobre o visagismo de um jeito diferente. Na verdade, o tema base é sobre temperamentos. Você já ouviu falar sobre os temperamentos? Eu vou falar hoje com a Ana Ribeiro. Ela é visagista e ela usa o estudo dos temperamentos para ajudá-la na sua atividade de visagista. Você já ouviu falar sobre o colérico, fleumático, melancólico, sanguíneo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E a gente vai contar tudo sobre esse mundo que muita gente não conhece. Vamos comigo? Olá, Ana. Diz pra gente, afinal de contas, o que são esses temperamentos? Oi, Daiane, é um prazer de estar aqui no Quintal delas falando sobre temperamentos, um assunto que muita gente não conhece, mas, gente, é um assunto milenar da época de antes de Cristo. Antes de Cristo, na Grécia Antiga, um médico chamado por Hipócrates descobriu que havia personalidade diferente e que ele distinguiu em 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Mas como saber quem eu sou? Ele também descobriu, para facilitar, entre os 4 temperamentos, 2 personalidades se destacam: quentes e frios. Vou fazer um teste rápido com você. Quando você vai para uma festa, você costuma ser aquela pessoa que rápido se comunica, se movimenta, já conhece todo mundo, ou você é daquela que fica mais no canto, até conhecer alguém para começar a conversar, descontrair? Então, se você respondeu que você é essa que chega chegando e muito fácil faz amizade, você é colérica ou sanguínea. Agora, se você é
daquela pessoa que tem dificuldade, só depois então do convívio ali na festa você começa a se soltar, a conversar, você é fleumático ou melancólico. Ficou fácil para vocês? Então, para você entender que temperamento ele fica na camada 1, é o seu comportamento nato, sabe aquele instintivo, rápido, na hora? E personalidade é aquilo que você vai desenvolvendo ao longo da sua trajetória, com os aprendizados, você vai evoluindo. E a terceira camada dos temperamentos é o caráter, é uma questão de moral, sabe? Você entender que você precisa melhorar todos os dias. Então, isso é um resumo do que é os temperamentos. Primeiro é você saber qual é o seu comportamento nato, sabe? Rápido. Sem precisar fazer média para ninguém, você reagiu rápido. Você vai saber. Se você reagiu rápido, você é quente. E se você tem uma certa dificuldade, então você é uma personalidade fria. Se você é quente, você é um nível de energia alto. Se você é fria, você tem que ter um nível de energia baixo. Eu, como visagista, eu uso essa técnica todos os dias na minha ferramenta de trabalho. E aí, gente, eu vou falar como que eu faço. Nos primeiros 5 segundos, quando a cliente vem até mim. É muito engraçado, porque eu já entendo se a pessoa é quente ou é fria. Então, se a pessoa é quente, eu aumento o meu nível, conforme o da cliente. Se a cliente tem um nível mais baixo, eu abaixo também, até mesmo, gente, para não assustar. Se ela é quente, eu chegando com alegria, porque eu já conquistei ela. Mas se ela é fria, eu vou usando todas as técnicas, até mesmo para não assustar, porque geralmente os frios não gostam desse ânimo todo, dessa alegria toda, espanta eles. Então aqui eu faço muito, muito mesmo. Na hora que eu tenho o primeiro contato e também, gente, na hora de escolher o corte para cada temperamento. Por exemplo, a Daiane. A Daiane é uma fleumática e a gente escolheu um corte que está super na moda, super tendência. Porém, depois ela fez um procedimento para parar um pouco o movimento que a gente deu. Mas por que a Daiane fez isso? Porque ela é fria, ela é fleumática. Normalmente, comportamentos de fleumático não querem ter trabalho. E aí está a razão por que ela fez um procedimento para dar uma baixada, porque o outro estava dando um pouco de trabalho. É bem isso, ela respeitou o corte, a praticidade, tudo que o meu temperamento pede. Afinal de contas, eu sou fleumática, eu preciso desse cabelo mais prático para o meu dia a dia. Então é por aí, gente. O colérico tem um corte ideal para ele, a sanguínea. Mas uma coisa que eu quero destacar, que eu como visagista faço diferente de muitos por aí. Ah, sanguínea tem que usar corte tal. Não, não segue um segmento. Está muito relacionado com o que essa personalidade ela está querendo passar com esse novo visual. E tem muitas delas que é por conta de área de trabalho, outras porque tende a evoluir o tempo todo. Vai ser tudo conforme o que essa mulher está querendo. Uma coisa que é muito impactante, que eu vejo muito nas minhas clientes, a idade, por exemplo. Uma menina de 20 anos, uma mulher de 40 anos, ela de 40 anos, ela está querendo um corte que evidencie a sua beleza, os seus traços, traga vigor, né? Traga mais alegria. Gente, é por aí. E falar sobre temperamentos é algo que eu amo demais, faço o tempo todo aqui com as minhas clientes. A gente avalia muito no visagismo a área emocional, que é outra maneira também que a gente tem como perceber quem é quem. Então a área emocional ela comunica muito. E a área emocional é o primeiro terço, que é o intelecto, a área dos olhos, que é a emoção, e a área da boca, do queixo, que é a intuição, ou seja, é o comando das pessoas. Então tudo isso eu como visagista eu vejo para depois quando a cliente sentar na cadeira ela colocar as pretensões do que ela quer e a gente unir juntas e criar um cabelo que venha dar total poder para ela,
praticidade e que ela venha se encontrar com essa pessoa, com essa personalidade que está evoluindo agora e aqui é para diante. O papel do visagista é encontrar o seu ideal. Eu costumo dizer que autoestima é algo que você trabalha diariamente. Então, gente, você precisa se olhar no espelho, você se encontrar, você a partir desse corte que você está fazendo. Ou seja, nunca é um corte que está na moda, nunca é um corte que está em evidência, porque às vezes o que fica bom no outro não fica bom em você. Mas no visagismo a gente encontra um corte personalizado individualmente para cada ser. Tira uma dúvida, Ana. Então, com o passar do tempo, a personalidade pode mudar? O temperamento pode mudar? Olha que pergunta boa, gente. Temperamento não muda, porque temperamento é o seu instinto natural, nato, que você nasceu. Agora, a personalidade, com certeza, gente, cada dia a gente está evoluindo. Agora, uma coisa para você, que eu lembrei aqui, que é muito bacana. Para você entender tudo isso que eu estou falando, é necessário você voltar lá quando você tinha 6 anos aos 12 anos. Quando eu afirmo que temperamento não se muda, você vai lembrar da época de criança, quem era você até os 12 anos. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, às vezes, afirma, eu sou quente, eu sou fria. Só que essa pessoa está falando dela agora. Isso se chama personalidade, evolução de personalidade. Mas quando a gente fala de temperamento que é nato, é único, você tem que lembrar quem foi essa criança de 6 anos até os 12 anos. Essa criança, ela era alegre, ela era brincalhona, ela se comunicava muito, ou era uma criança mais quieta, tinha dificuldade de brincar com outras crianças. Então, isso, gente, é muito bom para você compreender que temperamento não se muda, porque reação, ela é natural, mas personalidade sim, porque a gente está o tempo todo evoluindo, pincelando, crescendo, mudando todos os dias, porque nós somos pessoas que, com raciocínio, a gente decide por mudança todos os dias. Infelizmente, eu acredito que não tem esse ser que não queira por mudança. Daiane, nossa, meu coração está aquecido. Como é bom falar sobre esse assunto que muita gente desconhece, mas hoje eu trouxe um pouquinho e espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais de falar sobre isso, porque é o que eu faço diariamente na minha profissão como visagista. E também, gente, o temperamento é para todo mundo, para cada pessoa que quer se conhecer, evoluir, e é isso. Estudem. Tem uma página que eu gosto muito no Instagram, que é Temperamentando. Siga essa página, que eu acho assim bem bacana, para vocês entenderem mais e mais. E, gente, não é sobre um assunto, um conhecimento, é sobre você. É isso, os temperamentos não são usados só no visagismo, em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, eu estou aqui bolando uma matéria para a gente fazer sobre consultoria de moda. Você sabia que algumas consultoras também usam os temperamentos para a vestimenta dos clientes? É sobre isso. Além do meu cabelo prático, fleumático, eu tô aqui com o meu look da Girassoli super moderno. Hoje eu coloquei um lenço, um tênisinho para ficar mais moderno e combinar com o meu cabelo. É isso, a gente se vê no próximo programa, preparado com todo carinho para você. Te vejo lá, um beijo! Um brinde é o maior evento de vinhos que João Pessoa já viu, porque eu estou aqui dentro do Vire Desplantes. Estou com a Manu, que é sommelier e é responsável pela organização da carta de vinhos desse super evento. Se você está assistindo no programa do sábado, no domingo, já aconteceu, porque foi sexta-feira, tá ali a data, ó, do evento, dia 24, a gente teve essa super realização diferenciada. Fala pra gente, Manu, como é que é escolher as empresas, as parceiras que vão trazer os vinhos, a carta, como é que se monta tudo isso para ter uma experiência diferenciada? Oi, gente, boa tarde, bom dia. É um trabalho árduo, eu tenho que dizer que é um trabalho difícil, mas é muito prazeroso. Não é tão difícil assim, porque a gente conta com parceiros que são assim, de altíssima qualidade, parceiros que estão no mercado há mais de 20 anos, então eu sempre primo pela qualidade do produto.
Ano passado eu trouxe muitos rótulos novos e diferentes. Esse ano tem novidade, mas eu também trouxe, vamos dizer, vinhos já aclamados e conhecidos pelo público. A gente está falando, olha só, vinho é experiência, muito mais do que uma bebida. Eu tive a oportunidade na minha vida lá atrás de trabalhar na Serra Gaúcha, de fazer rótulos, tive uma empresa, uma agência de propaganda que acabou se tornando uma agência especializada em rótulos e embalagens. E eu fiz coleções de vinhos de pequenas safras, então de grandes produtores se tornaram, mas lá no início, então super bacana a experiência. E aprendi uma coisa com gente que nem falava português e não falava nem italiano, porque era um verdadeiro dialeto. Aqueles velhinhos que vieram na época da imigração e tal, vieram para o Brasil e começaram seus parreirais, começaram a fazer essa pequena produção. E eles todos diziam a mesma coisa, o vinho é alma. Eu ouvia muito isso, porque o vinho é experiência. Então quando a gente fala de um paladar que foi projetado num determinado vinho, seja qual for o rótulo, seja qual for a uva, a gente está falando de uma experiência que envolve a gastronomia, porque o vinho, a gente fala em vinho, o pessoal já vai logo na direção de como é que é a harmonização. E na verdade, independente da harmonização, quem não não gosta de vinhos, e não viveu aquela experiência de chegar em casa cansado e dizer, vou abrir uma garrafa de vinho. Aí não harmoniza com nada, tem a ver com a gente. Harmoniza com o momento, né? Então fala disso, como é que é isso dentro da gente, como é que é entender esse processo do vinho, como é que é entender esse paladar para cada pessoa diferente uma da outra. Eu acho que, como eu falei, o vinho é um momento. Mais importante do que harmonizar o vinho com a comida, é importante harmonizar o vinho com o momento. Então, tem vinho que combina com nada, com o seu relaxamento. E tem vinho que vai cair super bem com uma pizza, com uma feijoada, né, com um prato diferente. Então, assim, acho que o primeiro passo para saber entender um pouco mais de vinho é entender o que você gosta. Às vezes o meu paladar não é o seu. Sim, e eu acho que tem uma coisa, olha só, quando a gente falou, vamos pegar uma taça de vinho, vamos gravar, olha só, imediatamente a Amanda deu uma super sugestão, vamos de branco? Porque normalmente 99,9% das pessoas pensam em vinho, pensam em tinto. E não entende a importância de ter um momento, uma experiência com esse vinho rosé, com esse vinho branco como a gente está agora. Não pense em harmonização, não estou falando de harmonização, estou falando de vinho. E quando a gente pensa no vinho, a gente precisa entender que a uva, né, fala um pouquinho pra gente, por exemplo, do corpo de um vinho como esse, para a gente poder entender isso de uma forma, despertar esse sentimento, essa sensação, a gente precisa elaborar isso primeiro na mente, primeiro na gente, para depois finalmente ter a experiência com o vinho. Por que eu sugeri o branco? A gente tá gravando aqui ao ar livre, certo. A gente mora numa cidade em que é calor o ano inteiro, ou é calor ou é chuva, né? Então a gente não tem vamos dizer, um inverno, uma coisa mais frio. Então o vinho branco, o rosé, o espumante, ele é muito mais favorável ao nosso clima. Então, por que não? Um vinho branco na hora do almoço, sabe? O vinho tinto, ele cai bem sim, mas ele cai melhor, vamos dizer, à noite, né? Tanto que aqui no festival, a gente serve primeiro brancos, rosés e espumantes. Depois de uma determinada hora que a gente começa o serviço dos tintos. Exato. Okay, que legal. Então, para que as pessoas comecem, como a gente fala no mundo do vinho, calibrar o paladar. Certo. As pessoas comecem calibrando o paladar, provando coisas mais leves. O vinho branco, ele não tem tanino, então não é que ele não trava na boca, é mais fácil de tomar. As pessoas bebem ele mais fresco, mais gelado, o que é o ideal. Então, assim, ele vai mais fácil. O vinho tinto, ele traz um peso, um travor, assim, dependendo do corpo e da intensidade do vinho. Certo. Então, ele tem vinho que pede uma comida, e geralmente o vinho tinto vai ser assim. Sim. Então, ele fica mais para o final da noite. Certo. Agora me diga uma outra coisa, que muitas dúvidas pairam sobre esse tema, sobre esse assunto. A gente precisa entender que o vinho, ele tem são tipos de uvas diferentes. Essa semana eu estava lendo alguma coisa a respeito de com o que se faz o vinho. Então o vinho branco, ele é feito com a parte interna da uva e não com a casca. O vinho tinto, que a uva vermelha, ela também é clarinha na parte da polpa, então a casca é muito mais utilizada. Mas veja só, tem tipos de uva diferentes. Isso varia de pessoa para pessoa, então essa sensação melhor no paladar. Tem gente que gosta de algo mais doce, tem gente que gosta de algo mais forte. Como é que funciona isso? Então, a gente precisa primeiro entender o nosso paladar. Uma pessoa que gosta de bebidas mais doces e que é mais da sobremesa, né, do que um prato mais salgado, um café sem açúcar, né? A pessoa que gosta mais do doce, ela provavelmente vai gostar de vinhos mais frutados, vinhos espumantes como o moscatel ou até o demi-sec, que é o meio seco, que tem um açúcar residual.
Então, uma pessoa que não gosta muito de açúcar, que não come sobremesas, como é o meu caso, assim, eu não gosto muito do doce, eu vou preferir vinhos mais secos, mais encorpados. Então, não adianta eu tomar um vinho moscatel, o meu paladar não vai se agradar muito. Então, eu preciso, o importante e o melhor de tudo é explorar, é provar. Acho que essa é a grande sacada, né? Porque, veja só, primeiro que a gente começa pelo macro, grande, gigantesco universo de possibilidades. Segundo que a gente também está falando de paladares diferentes. Então você que está assistindo a gente agora, quem sabe dentro da sua casa, você e o seu marido, você e a sua esposa, você com a pessoa que está ali com você, às vezes um casal que vai... Então vou pedir uma garrafa de vinho naquele restaurante. E aí a gente fica tão preocupado com harmonizar aquele prato com o vinho certo, não errar, e tem gente que cheira a rolha, não pode tirar a rolha, tem gente que vai bochechar vinho, tem gente que não pode, tem gente que cheira o vinho, e aí fica todo perdido com esse negócio. Na verdade, acho que você falou, a grande sacada aqui é experimenta, viva a experiência, errar não é humano, vamos falar assim, se acontecer de você fazer a escolha errada, que legal que você percebeu que está errado, já sabe que acertar na próxima, já sabe que não gosta, mas eu não quero errar, então dicas essenciais, é o que a gente está falando agora, que a gente poder entender, interpretar isso baseado no seu próprio paladar. Então, perguntar para a pessoa que está do lado, que vinho você gosta mais? Você gosta mais docinho? Você gosta mais... E não sabe os vinhos, porque a gente que tem menor conhecimento, a gente está do todo lado da sommelier, aí fica difícil. Mas olha só, mesmo que você não tenha tanto conhecimento, e vai a dica aqui para você que está assistindo, pergunta no restaurante que você está, a gente está aqui dentro do Mamãe, tem as pessoas aqui totalmente preparadas para isso, mas se você estiver em um outro local, legal perguntar, chamar e falar, você consegue me dar, chega pro garçom e pergunta, você consegue me dar orientação sobre o vinho? Se a pessoa disser não sei, você vai dizer, quem é que consegue me dar essa orientação? Ou, quer ver uma perguntinha-chave que normalmente eu gosto de usar essa, quando eu tô perdido lá. Tem alguma sugestão do sommelier? Porque às vezes ele não tá presente, mas ele deixou a carta de sugestão. Você mesmo dá consultoria em algumas casas e você faz isso. Então, qual é a sugestão do sommelier? Olha, para essa carne, o sommelier sugere A, B, C. Então, ele dá 2, 3 opções. Qual é o mais forte? Qual é o mais suave? Porque você sabe que aquela tua... Por exemplo, eu tô lá com a minha esposa, ela gosta de mais suave do que eu. Então, qual é o intermediário? Eu não quero nem muito forte, nem muito doce. Corpo médio. Então, pronto, você faz mais assertivamente. E tudo isso é simples, desde que você quebre esse paradigma, essa mania de achar que eu tenho que saber tudo, ou eu prefiro nem mexer nesse assunto porque eu não vou dominar. E as pessoas têm essa dificuldade, Tem. Eu acho que o festival é uma oportunidade excelente, porque assim, você tem inúmeros rótulos à sua disposição, eles servem um pouquinho na taça, você prova e ali você vai entendendo o que você gosta e você não gosta. E os especialistas estão aqui no festival, então dá para perguntar, né? Isso. Super legal, porque aí evolui a informação. Tá vendo que bacana? A gente tá falando de oportunidade, de experiência, a gente tá falando de momento especial, tá falando de um crescimento, porque a pessoa experimenta e leva isso para a vida, então não é só a participação do evento, mas é poder vivenciar esse momento e poder levar isso para a vida dele. E olha só que bacana, aqui hoje a gente tem quantos rótulos aqui no Mamãe? Mais de 30 rótulos. Mais de 30 rótulos. Você fala no festival ou na carta? No festival. No festival, mais de 30. Mais de 30 rótulos. Agora sim, na casa... Mais de 200. Mais de 200. Então, olha só como é importante começar aprendendo para depois, quando chegar numa situação de fazer uma escolha de uma carta mais ampla, se bem que não é o ideal, talvez uma carta tão ampla, outro lugar, você sabe, como sommelier, dá uma outra sugestão. É mais assertivo, você ter menos possibilidades e mais direcionamento. Mas independente de como é o formato da casa, olha que legal, experimentar, aprender, evoluir, crescer, acho que isso tudo é muito bom. Com certeza. Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. A gente está gravando antes do evento, mas eu estou vendo todo o trabalho que está sendo feito. Você já está assistindo porque abriu esse vídeo, tanto na internet, nos canais, como na televisão, a partir do sábado, domingo. Então, se você está assistindo, o evento já passou. Mas olha que legal. É agenda fixa, anual, o evento. Eu estou falando, olha só, tá o banner aqui atrás. Ville Wine Festival, ele é Fest, né? É um festival de vinhos que acontece no lugar que é, na minha opinião, um dos lugares mais bonitos dessa cidade de João Pessoa. E olha só como é bacana, a gente está num lugar fantástico como esse, experimentando toda essa realidade. Isso. Parabéns. Obrigada. Isso aí, a gente está encerrando mais um Quintal de Casa. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, por estar junto com a gente aqui na nossa programação. Todo sábado, a partir das 8h30 da manhã, reprise aos domingos, a partir das 9h20, a gente traz o melhor desse segmento vasto que apresenta, esse programa revista que apresenta essa variedade. A gente vinha numa série mostrando o Mais Viver, que é nosso programa para saúde e qualidade de vida para quem é 40 a mais. Eu sou 50 a mais, então a gente sabe da importância de se cuidar bem, mas nesse programa a gente
gente voltou a falar então intensamente sobre quintal de casa. Inclusive semana que vem tem evento especial acontecendo em Cabedelo, uma semana aí náutica principalmente, com muita coisa bacana, muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, e a gente vai fazer cobertura e trazer para você. Toda semana a gente está aqui trazendo o melhor. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar junto com a gente. Se você chegou agora e não assistiu a programação, tem QR Code no canto da tela, você apontando a câmera do celular, você vai lá para os nossos canais oficiais, assiste quantas vezes quiser, acompanha a gente também nas mídias sociais, vai ser um prazer responder. Se você perguntar lá, conversar com a gente, eu vou estar lá à sua disposição. É isso, mais uma semana aqui com você, boa semana, e semana que vem tem mais, olha só.